São Paulo, 22 de abril de 2022. Boa tarde, paz. Eu já estou aqui já alguns minutos pensando em gravar esse áudio, graças a algumas perguntas de alguns pais aqui que me fizeram no privado, no WhatsApp. Eu pensei em gravar esse áudio para o WhatsApp, mas aí eu vi que seria um áudio muito longo e aí ficaria muito pesado para vocês, então eu vou pegar esse áudio que eu estou gravando agora e vou transformá-lo em um vídeo, certo? Em uma áudio reunião, vamos dizer assim, né? Que vai ficar um pouco longo esse áudio. É a respeito do que foi falado agora e propício agora, depois dessa aula do dia 22 de abril, a falar sobre a nivelar os alunos por baixo. Foi uma citação que eu falei lá no começo da aula. E alguns pais viram e ficaram meio curiosos por isso. E aí quando eu falei, o que seria isso, nivelar as pessoas, nivelar os alunos? Não é de hoje que a escola pública, certo? E é a função da escola pública, certo? É a função da escola pública. A escola pública, ela nasceu lá no final do século XIX, né? Meados do século XIX, com a Revolução Francesa, com o intuito de criar uma massa produtiva, ou seja, uma massa de operários para trabalhar tanto nas fábricas da Revolução Industrial, como também para cuidar da prole das pessoas que trabalham nas indústrias e fábricas da Revolução Industrial. E esse formato ficou tão assim característico que quando chega no Brasil por volta do século por volta dos anos 30, lá com o decreto da formação da escola pública escrito por Getúlio Vargas, logo no início do Estado Novo, em 1937, para quem estuda história vai saber do que eu estou falando bem disso. A escola pública, ela tem como o principal objetivo, não é, como eu já falei, educar as crianças, educar a pessoa para o desenvolvimento das virtudes, para que ela seja um ser humano virtuoso, não para as virtudes do mundo, certo? Não para os objetivos do mundo. Eu não estou educando, a escola pública não visa educar um ser humano para ter algo além, para ser algo além. Educa ele para ter o quê? Quais são os objetivos? Eu quero estudar para ter uma boa renda, para ter um bom trabalho, para conseguir um cargo público e ter dinheiro e viver bem. Então é esse o objetivo da escola, educar para bens materiais, certo? Da escola pública em si. E quando nós vemos isso, a gente vai ver na escola pública um nivelamento. Como assim? Aqueles alunos que eles têm um destaque maior, aqueles alunos que eles aprendem, mas eles têm uma facilidade um pouco maior de aprender, ele tem um desenvolvimento no conhecimento melhor, eles têm um apreço por aprender, que é o meu caso, que foi o meu caso quando eu era aluno do primário e depois do ginásio e aí depois para o ensino médio, né? Eu tinha essa desenvoltura em aprender, etc. Mesmo tendo repetido a segunda série por 3 vezes, graças aos meus problemas de saúde, mesmo assim, eu em casa eu estudava mais do que na escola. Quando eu ia para a escola, certo? Quando eu voltei a ir para a escola, lá em 91, certo? Eu tinha o seguinte, a professora estava explicando algo, mas eu já tinha estudado em casa, eu já sabia sobre aquele assunto, então eu discutia, perguntava para a professora coisas além daquilo. E o que eu percebia? Que sempre eu era deixado de lado. Por que eu era deixado de lado? Porque eu sabia daquilo e queria mais.
Só que a professora não queria me dar mais, ela queria que eu ficasse igual aos outros. Os outros que estavam ali ouvindo as aulas, uns faziam as atividades, outros não se desenvolviam bem, certo? Ficavam ali nivelados, queriam me nivelar com os outros, mesmo eu estando querendo ir à frente. Então eu tinha vontade de ir para frente, mas o professor, a professora não queria me ajudar a andar para frente. Então eu tive que correr por mim mesmo, graças à minha mãe, à minha avó, o meu pai, que sempre me incentivou a querer ser mais, a querer ir mais para frente. Porém, na escola eu não tinha esse incentivo de muitos professores. Quando eu fui para a terceira série, eu peguei um professor que era o oposto. Eu falo que ele é um dos professores a qual eu me inspiro até hoje, que é o professor José Mário Vitor Lessa, certo? O professor José Mário, professor aqui da IMF, né? O Quirino Carneiro Renault, que foi meu professor na terceira série em 92. Ele incentivava eu a estudar em casa. Ele puxava de mim tudo que eu poderia apresentar, e ainda ele queria mais. Então eu me sentia obrigado a estudar em casa, porque ele estava me cobrando até mais do que os outros. Só que também eu percebi, foi nessa época que eu percebi que muita cobrança em cima dele, justamente por minha causa, porque eu estava me desenvolvendo mais do que os outros, e isso assusta a direção, assusta a coordenação, assusta os outros professores, porque, ele está puxando demais, e é uma pessoa, né, um aluno que está se destacando perante os outros. E eu já mostrava naquela época, não é me gabando, mas isso é uma fala do próprio professor José Mário. Inclusive eu quero fazer uma entrevista com ele, né, quando possível, fazer uma entrevista com o José Mário para o meu canal aqui, o Educandário, para vocês conhecerem um pouco ele. Ele já ele já via que eu destacava-se demais e que eu tinha uma superioridade, pelas palavras dele, uma superioridade escolar do que os meus colegas de sala. Porque eu mesmo tendo 12 anos, porque eu já era repetente, mas eu já tinha o conhecimento da matéria e já sabia como aplicar as matérias, a matemática, a língua portuguesa. Eu escrevia muito bem, certo? Eu fundei um jornal na terceira série, lá um jornalinho, um jornaleco, né? Mas era um jornalzinho muito bom. Eu defendi ideias, eu conseguia fazer isso, coisa que os alunos da terceira série, da quarta série, não conseguiam fazer, e eu conseguia fazer isso. Fui para a quarta série, peguei uma professora também que não era uma professora que gostava muito disso, então ela tentou também me nivelar. Fui para a quinta série, aí na quinta série eu comecei a ter um pouco mais de desenvoltura. Como tinha muito professor que não gostava muito disso, me deixava de lado, não me dava muita atenção, mas eu também não era de ligar para isso, eu mesmo ia atrás do que eu queria saber. Eu observava quais eram os livros que o professor estava usando, os professores estavam usando, e ia atrás na biblioteca para pegar. Às vezes a professora, por exemplo, minha professora de língua portuguesa, ela pediu para os pais comprarem um livro, né? Ela indicou um livro e os pais foram comprar o livro, né? Meu pai comprou o livro, eu estudava o livro direto. Eu chegava na sala já sabendo o que a professora ia falar e explicar no dia, e eu já tinha lá anotado as minhas dúvidas, as minhas perguntas. E quando ela estava explicando, eu estava lá observando a explicação dela. E aí eu perguntava, quando alguém tem alguma pergunta, eu levantava a mão e perguntava, né? E perguntava aquilo que eu tinha dúvida. Então, isso era estudar em casa. Mas isso eu aprendi sozinho. Eu não tive auxílio de professor, certo? De professor. Claro, eu tinha meu pai. Meu pai trabalhava o dia inteiro. Então, meu pai e também meu pai era semi-analfabeto. Inclusive, eu já até falei que eu alfabetizei meu pai. Fui eu que alfabetizei meu pai, né? Então, mas assim, eu tinha minha mãe que
que me incentivava em casa, tinha minha avó que mesmo sem enxergar me incentivava também a ir atrás, a buscar o que eu queria aprender, certo? O que eu queria aprender. Então eu vi que eu sozinho conseguia fazer isso, certo? Fazer isso e não precisei assim muito e não tinha essa dependência do professor, certo? Do professor do conteúdo, etc. Porém, hoje em dia, a gente vê que é um pouco complicado acontecer isso por dois motivos. Primeiro, nós, os pais de hoje, que são pais de vocês, foram alunos da mesma época que eu, porque a maioria de vocês tem a mesma idade que eu, certo? Isso aí é público e notório. Eu estou com 41 anos, tem pais aqui, tem pais com 40, tem pais com 35, 36, 37, 39 anos. São pais da minha época de estudante, certo? Isso é muito bom, porque nós vivemos a mesma época. Porém, muitos de vocês foram o quê? Foram, às vezes, até negligenciados na sala por professores desse tipo, professores que tiveram lá na sua formação, certo? Essa característica do quê? De nivelar todos, porque fica mais fácil de trabalhar. E vocês às vezes não têm essa visão, acham que isso é o correto a se fazer. E não é. O filho de vocês, observem o filho de vocês. Isso eu falo desde quando eu comecei a lecionar em escola pública, lá em 2003. E desde quando eu dei a minha primeira aula, e quando eu ensinei a primeira pessoa que eu alfabetizei na minha vida, que foi a minha finada prima Alessandra. Ela tinha apenas 5 anos de idade e brincando de alfabetizar, brincando de escolinha, eu tinha 9 para 10 anos. Certo? 9 para 10 anos. Eu tava até fora da escola. Eu não ia para a escola nessa época, né? Porque eu tava com problemas sérios na coluna, então não tinha como ir para a escola. Eu alfabetizei ela com 9, 10 anos. Foi a primeira pessoa que eu alfabetizei na vida, foi minha prima Alessandra. Ensinei ela a ler e a escrever. E ela foi para a escola, ela entrou na escola aos 7 anos de idade, lendo e escrevendo. E ela lia muito, ela era uma pessoa que gostava muito de ler, a minha prima Alessandra. Infelizmente já é falecida, mas ela foi minha minha cobaia, vamos dizer assim, na alfabetização. Então, e ela também se destacava porque ela também era do mesmo jeito que eu. Ela até falou, uma vez ela falou, olha, eu sei... Ela tinha um filho que já estava, quando ela faleceu, ela já estava na 8ª série. Ela falou assim, olha, eu fiz até a 3ª série, ela estudou só até a 3ª série. Eu fiz até a 3ª série e eu sei mais do que meu filho que está na 8ª. Ela explicava contas, textos, etc. para o filho dela, da 8ª série, que não entendia. Então, percebeu como que é a nivelação? Muitos de vocês foram nivelados e acreditam e pensam, até sentem, né, que isto é algo normal, acontece, mas não acontece. Na escola particular, por exemplo, não acontece. Olha aí, por exemplo, algumas escolas particulares, claro, escolas particulares de bom nome, né? Elas pegam um aluno que tem assim, que se desenvolve melhor, o aluno que tem um avanço, né, um avanço nas matérias, que tem aquela vontade de aprender, aquela disposição em aprender, que ele se destaca dentro da sala, certo? Que ele tem uma desenvoltura nas atividades, tanto atividades acadêmicas, como língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciência, etc., nas artes também, e também nas práticas de educação física, etc. E ela faz o que? A escola particular investe nele para que ele se destaque e que esse destaque leve a escola a qual ele estuda, certo? A
ter mais, né, mais o que? Alunos. Porque assim, a escola particular ela não tem verba pública, então ela depende de matrículas. Então quanto mais alunos tiver, melhor. E para ter mais aluno, eu preciso mostrar que meu ensino, o ensino da minha escola é superior. Então se eu mostro que eu tenho lá um aluno que ele tirou a maior nota da região ou a maior nota da cidade no Saresp, os pais que estão passando ali na frente falam, poxa, olha só, aqui o aluno que tirou a melhor nota, eu vou pôr meu filho nessa escola, porque essa escola, se ele tirou a maior nota aqui da cidade, é porque a escola é boa, então vou pôr meu filho aqui. A matrícula é tanto, mas a escola é boa, então eu vou investir no meu filho, certo? É claro que na escola pública não existe isso. E quando tem aquele aluno que ele se destaca, ele é colocado sempre à margem. Por quê? Porque é visto que esse aluno vai mostrar a debilidade que a escola pública tem, que a escola pública possui. Você pega, por exemplo, no meu armário, lá da escola onde eu leciono, eu tenho lá cerca de 6 livros para cada aluno. Vamos supor em média que cada livro daquele custa em torno de 150, de 100 reais, certo? Então se eu tenho 6 livros para cada aluno ali, só ali tá levando 600 reais em dinheiro, certo? 600 reais em dinheiro livre, certo? Em dinheiro de investimento nele. Livros que você olha, o conteúdo é algo supérfluo, é algo raso, mais raso do que bolso de pobre, certo? Então, é algo que não tem substância pedagógica e nem substância didática de conteúdo para eles. Você pega, por exemplo, essa BNCC, a Base Nacional Curricular, né, curricular de conteúdos lá, essa BNCC, você percebe que ela em si é algo abjeto, porque aquilo que trabalha a BNCC, que expõe a BNCC, certo? Como o que deve ser base para o ensino, é algo que é o nivelamento total. Por que é o nivelamento total? Porque você acha que um professor de escola pública ou um professor que tem essa formação, que tem por base pensamentos de Paulo Freire, de Ana Teberovsky, do pensamento de José Carlos Libânio, certo? Aquele pensamento que diz o seguinte, que fala que quer participar da marcha dos reprovados, etc., como a gente vê na pedagogia do oprimido, como a gente vê no pensamento da pedagogia crítico-social dos conteúdos, de Libânio, enfim, aquele pensamento que quer nivelar as crianças, nivelar o estudante, o aprendente, né, o aluno, né, nivelar ele por baixo, ou seja, vamos deixá-los assim porque não é necessário que eles cresçam, né? Eles ficam dependentes de outrem. No caso, esse outrem é quem? O papai Estado. Eles dependem de uma Bolsa Família, eles vão depender de uma cota para entrar na faculdade, eles vão depender de um auxílio para pegar ônibus, pegar ônibus de meia para entrar em espetáculos públicos. Então, tudo isto vai causar o quê? É causado pelo nivelamento. Então, eu vou dar um exemplo claro. Eu sou afrodescendente, né? Eu tenho deficiência física, fui repetente, e agora, olha, e também sou da Zona Leste. Sou da Zona Leste, aqui de Guaianazes. Moro aqui nos Cafundó de Guaianazes. Agora, presta atenção, pais. Com tudo isso, eu fiz 5 vestibulares na minha vida. 5 vestibulares. Eu fiz o vestibular da USP.
Eu fiz o vestibular da Unesp, fiz o vestibular da Unicamp, fiz o vestibular da Unicid e fiz o vestibular da PUC, certo? E o vestibular da Uniararas, certo? Basicamente, fiz todos esses vestibulares, certo? Eu passei em todos os vestibulares. Ah, e também fiz o vestibular, né? Foram 6. Da Uniararas não foi vestibular propriamente dito, né? O vestibular que eu fiz, o 5º vestibular, foi o da Escola de Engenharia Naval. Em todos os vestibulares, eu passei em 2º, ou 1º, ou 3º. E eu estudei escola pública. Mas por que você não foi nivelado? Porque eu não me deixei nivelar. Eu fui atrás. Porque eu tive o quê? Eu tive pais que me auxiliaram. Eu tive alguns professores, como o Zé Mário. Cito aqui também a professora Nara Lúcia Alves Guedes, que foi minha professora de História na 8ª série. A professora Yara Ramos, que foi minha professora de Língua Portuguesa, certo? Tive também, eu fiz magistério no ensino médio, certo? No Cefam. Eu entrei no Cefam, que era uma escola para formação de magistério, que se tinha que fazer um vestibulinho para entrar, certo? Você ganhava uma bolsa de estudos para lá, uma bolsa de estudo em dinheiro para estudar lá, certo? Estudava o dia inteiro, das 7 da manhã até as 5:30 da tarde. E eu estudei nessa escola, entrei nessa escola, eu passei em segundo lugar, certo? Eu fui o único da minha escola, prestaram 26 alunos aqui do Quirino, prestaram a prova do Cefam de São Miguel Paulista. Eu fui o único que entrou. E olha, eu sou da Zona Leste. Estudei escola pública. Teve aluno que pagou até cursinho para o pai. O pai tinha dinheiro. Tinha uma colega minha aqui que o pai dela é dono de loja de móveis. Tem 4 lojas de móveis, várias casas de aluguel. Tem uma loja também de carros aqui em Ferraz, né? Em Ferraz de Vasconcelos. Tinha, né? Não tem mais. E hoje, e ela não passou. Uma condição financeira muito boa para estudar, etc. E não passou. Eu passei. Por quê? Porque eu me dediquei àquilo, certo? Eu não me nivelei com os outros, certo? Embora muitos dos professores que eu tive queriam me nivelar, e eu não me deixei nivelar. Por quê? Tinha um pai que me apoiava, tinha uma mãe que me apoiava, tinha uma avó que me apoiava, que tinha essa objetividade. Mas por quê? Porque eles sabiam que isso era errado. Era errado. Agora, vocês, pais, muitos de vocês, como eu falei, estudaram na mesma época que eu e não tiveram, às vezes, vou usar uma palavra meio adestonada, mas é o que essa malícia de perceber o que estava acontecendo, certo? E por não ter essa malícia, o que aconteceram? Vocês hoje veem isso como se fosse algo normal, mas, pai, não é. E vocês hoje têm a oportunidade de corrigir isso nos filhos de vocês, certo? Por quê? Incentivando eles a serem melhores que vocês, certo? Como? Incentivando eles a estudarem mais, certo? A se prepararem mais para as provas. A professora, eu tenho certeza, pais, de filhos que estão no 5º ano, que vão prestar o Saresp. Tenho certeza, a professora ou o professor vão dizer para vocês: não precisa se preocupar, a prova do Saresp não é uma prova assim, não é uma prova importante, ela só vai mostrar o que você sabe e o que você não sabe, não precisa nem estudar. Isto é mentira,
Porque se não fosse importante, não se chamaria prova, não era uma prova que vinha de fora para ser aplicada ao filho de vocês. Não é uma prova que ela marca a nota oficial de você, a nota oficial dos seus filhos, que vão direto para o histórico. Então, pais, prestem bem atenção nisso que eu estou falando para vocês. Invista no filho de vocês. Fiquem de olho no filho de vocês que estão no 5º ano, no 2º ano, no 3º ano, no 4º ano, no 1º ano, no 6º, no 7º, no 8º. Olhem, especialmente quem está especialmente do 6º, do 5º ao 9º ano. Por que eu estou falando isso? Porque é neste momento da história educacional do filho de vocês que o filho de vocês vai começar a sofrer uma incrível lavagem cerebral. E eu não estou brincando, não. Você presta bem atenção. Eu tenho aqui relatos aqui de pais aqui do Educandário dos Santos, certo? Aqui do canal aqui, de pais que são assíduos acompanhantes aqui do canal, de pais que estão no grupo de pais aqui do Educandário. Aliás, se os senhores não for aqui assíduos participantes do grupo, tá aqui aí na tela, vocês podem estar vendo aí na tela como fazer para entrar no grupo do Educandário dos Santos. Não custa nada, é apenas uma articulação, certo? É um grupo de articulação e que visa formar melhor a juventude brasileira. Porque, como diz o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, ele diz o seguinte: o príncipe imperial, segundo na linha sucessória, o primeiro na linha sucessória ao trono brasileiro. Ele diz o seguinte: o Brasil tem um solo bom, um clima bom, um povo excelente, certo? Um povo excelente, certo? A maior variedade de frutas, verduras e legumes, certo? Por que o Brasil não dá certo até hoje? Porque o povo não sabe o poder que ele tem na mão, certo? A mediocridade das pessoas que estão gerindo a educação fazem com que as pessoas sejam medíocres, sejam brasileiros medíocres. E não é essa a visão que eu, como professor, quero que meu aluno tenha, certo? Eu olho para o meu aluno e eu vejo nele e falo assim: olha, esse daqui é produto desse pensamento maléfico da pedagogia crítico-social dos conteúdos, certo? Dessa pedagogia que vai gerar esse homem chamado Paulo Freire, que vai dizer para o povo, para que ele quer participar da marcha dos reprovados, dos repróbados da sociedade, que eles que devem dominar e manter o país, o Brasil, como gerir o Brasil. Ou seja, eu vou dar as rédeas da carroça para os cavalos, certo? Para os cavalos. Eu vou dar a rédea do Brasil para um inapto, né? Inclusive já foi dada, né? Em 2002 foi dada para um inapto as rédeas do país, né? Mas isso a gente não vai discutir aqui porque não cabe. Mas então, quando a gente olha a situação da educação do Brasil, a gente vê que é muito por causa disso, a nivelação dessas crianças. E não é o que o Educandário dos Santos almeja. A gente não vê, eu não vejo isso no meu aluno, né? Eu aqui conversando até mesmo com outras pessoas aqui que são membros aqui do Educandário dos Santos, a gente não vê isso. A gente quer os alunos educados, conhecedores realmente da história do país, certo? Porque da história do país, conhecedores da língua brasileira, da língua portuguesa, sabendo falar corretamente, escrever corretamente, ler bons livros, ler a cultura, conhecer, interpretar, saber o que está lendo, entender o que está lendo.
diferentemente do que está acontecendo hoje. Hoje o aluno é considerado alfabetizado porque ele sabe ler algumas palavrinhas, certo? Se você perguntar para ele o que significa isso, ele não sabe. Ele lê um texto inteiro muito bem, mas não sabe o que ele está lendo. Ele não entende o que ele está lendo. Ele lê o texto, certo? Ele lê o texto, sabe as palavrinhas, pronuncia bonito, respeita, mas não sabe interpretar o que ele está lendo. O que é o cúmulo, certo? É o cúmulo isso daí acontecer. Aí vem as desculpas. É porque ele é alfabetizado, ele tá no nível alfabético, agora ele precisa ser letrado. Aonde já se viu uma coisa dessa? É como, por exemplo, eu primeiro preciso aprender a entrar no carro, certo? A saber como funciona um carro, para depois saber dirigir. Isso não existe. Isso não existe. Você aprende as duas coisas juntas, certo? Você está lendo e interpretando o que você está lendo, certo? Interpretando o que você está lendo e não ler por si só. Ler por si só, leio a palavra primeiro e depois eu vou entender o que ela significa. Isso daí é uma verdadeira abominação educativa, certo? E é o que propõe Ana Teberovsky, Emília Ferreiro, quem mais? O próprio Paulo Freire. Isso não existe. Isso é algo errado, certo? E vocês pais, vocês pais é o que deve perceber isso nos filhos de vocês. Então, pais, eu quero dar aí para vocês alguns toques, alguns sinais para que vocês percebam nos filhos de vocês, certo? Percebam nos filhos de vocês, certo? Essas coisas, e ao sinal disso, vocês façam o seguinte: corram atrás, não deixem os filhos de vocês seguirem por esse caminho, porque eles vão estar fardados ao fracasso, certo? Ao fracasso, certo? Por que eu estou falando isso, que eles vão estar fadados ao fracasso? Porque eles vão, no final, na hora que eles estiverem lá, na hora de trabalhar, de procurar o seu emprego, de procurar o que fazer na vida, o que fazer algo de útil nessa vida. Aliás, isso lembra uma frase que meu pai dizia sempre para mim. Ele falava assim: vai procurar algo de útil vai fazer algo de útil, vai fazer algo de útil nessa vida, certo? E é o seguinte, primeira coisa que vocês devem notar no filho de vocês, certo? Falta de iniciativa. Por exemplo, o filho de vocês, certo? Você está vendo lá o filho de vocês fazendo uma lição. E aí o filho de vocês, você nota que seu filho chegou num momento ali da lição que ele não consegue entender o que ele tem que fazer. E aí o que ele faz? Ele para de fazer, fecha o caderno e fala que terminou a lição. Ou então ele começa a chorar e pedir ajuda, porque ele não sabe o que fazer, certo? Ou então ele faz o seguinte, ele pega e fala para a mãe ou para o pai que não tem lição para fazer, certo? Que a lição acabou ali, era só aquilo que era para fazer. Isso é falta de iniciativa. É falta de iniciativa. Se você percebeu isso no seu filho, já começa, fala: vamos fazer aqui, vamos eu e você fazer. Fala para mim o que tem que fazer aqui. Já pede para ele te explicar o que é para fazer, que aí você já vai vendo se ele entendeu o que o professor falou ou não, que se ele sabe o que ele tem que fazer ou não, se ele prestou atenção na aula ou não, certo? Ou não. Segunda coisa que você deve prestar atenção, quando seu filho chegar da escola, ou se você vai buscar seu filho na escola todos os dias,
Assim que você pegou seu filho, está indo para casa, etc., pergunta para o seu filho: e aí, o que você aprendeu na escola hoje? O que o professor falou? O que o professor falou? Ah, o que é isso? Pergunta para ele o que ele aprendeu na escola, tudo o que ele fez na escola. Pergunta para ele. Pergunta para ele tudo. Se teve aula de tudo. Pergunta para ver se ele sabe realmente o que foi falado, o que foi ensinado, etc. Ok? Se ele falar o seguinte: ah, o professor não passou lição nenhuma. Uma vez, o professor só falou isso, só falou aquilo, só levou a gente para brincar, etc. Vai atrás de um outro coleguinha, pega o caderno, vê se tem lição, vê se tem atividade, compara com o caderno do seu filho, certo? Faça isto, pai, para ver realmente, porque se ele já estiver fazendo isso mentindo para o senhor, já é um início da falta de caráter, da falta de caráter, que ele está aprendendo isso não com o senhor, mas na escola, certo? Na escola. 2, outro ponto também importantíssimo: observe se o seu filho é responsável pelo material que ele está trazendo, que ele está levando. Como assim? Seu filho fez a lição? Ótimo. Terminei a lição, pai. Terminei, agora eu vou brincar. Ótimo. Se ele saiu, aí você olha: opa! E os seus materiais? Você tem que guardar. Põe ele para guardar os materiais. Antes de sair para ir para a escola, manda ele observar para ver se está tudo lá direitinho, lápis, caderno, borracha, etc. Perceba isso, certo? Perceba isso, ok? Então, e olhe as atividades do filho de vocês. Percebam quais são as dificuldades que o filho de vocês tem. E vejam também, comparem com o que o professor está ensinando com as dificuldades que o filho de vocês tem. Porque uma vez que você vê que o filho de vocês tem dificuldade, mas não é a mesma coisa que o professor está trabalhando, o professor está trabalhando algo diferente das dificuldades do seu filho, já pode ter certeza, ele está nivelando o seu filho. Ele está nivelando o seu filho. Então, corra atrás. E como você pode fazer para tirar isso do filho de vocês? Fazer isso? Trocar o filho de professor? Não. O que você pode fazer? Cobrar do professor. Primeiro cobra do professor. Fala: ó, professor, meu filho tá... Ele vai falar com certeza assim: ah, mas eu não estou ensinando isso ainda porque a maioria não é seu filho. Eu tive um pai que falou isso pra mim e eu falei, e hoje esse pai, é ele que me incentivou até a fazer o canal. Eu falo assim: esse pai é um pai excelente, porque ele falou: a maioria não é meu filho. Eu me preocupo com o meu filho. O filho dos outros é o filho dos outros. Esse pai é o meu pai, meu finado pai, José Ferreira. Ele fala: a maioria não é meu filho é ele. E eu me preocupo com ele. Se meu filho tem essa dificuldade e ele está na escola para superar essa dificuldade, é exatamente isso que você tem que ver. Ah, mas o professor tem um monte de alunos para educar. Ele não vai só se dedicar ao meu filho. Pais, você tem que se preocupar com o seu filho, não com o filho dos outros. Então, se cada pai se preocupar com o seu filho, garanto que a sala que o seu filho está estudando vai mudar. Em 30 dias, a sala do seu filho vai sair daquela condição e vai ir para outra. Por quê? Ali vai mostrar que o professor, ele tem o apoio dos pais, porque os pais estão interessados na aprendizagem do filho. Mas pais, como eu falei, observa bem, porque muitas vezes eles falam assim: meus pais são interessados. São interessados porque está nivelando o filho. Então já deixou assim, essa despreocupação. Outra coisa também, pai na escola. Pai, você tem que frequentar a vida escolar do seu filho, certo? Você tem que estar presente na escola. Mesmo que, mas o professor não gosta. Tem professor que não gosta. Eu tenho colegas
Lá que já falaram que não quer, que não gosta que falar com o pai na porta de escola, não gosta de falar com o pai na reunião, não gosta de falar com o pai quando o pai está lá na escola. Ou seja, ele não gosta de pai na escola, porque fala que pai enche a paciência. Não foi bem essa palavra que alguns professores usaram, mas eu vou usar isso porque não cabe falar expressões de baixo calão aqui nesse áudio. E você percebe que este professor é aquele professor que quer nivelar porque não quer ter problema. Não quer ter problema. Então ele já sabe que fazendo isso, ele não vai ter muitos problemas. Então nivelei, tô na boa, vou empurrar com a barriga. E aí, quem é que sai perdendo? É o filho de vocês. O filho de vocês que não vai ter iniciativa, que quando tiver necessidade de uma coisa e de outra, ele vai o quê? Ele vai recorrer a auxílio social, como Bolsa Família, como cotas, etc. Ele vai recorrer a pedir no trem, a pedir no metrô, ajuda para para se manter. E não é isto, pai. Vai matar no filho de vocês a iniciativa, certa iniciativa. O nivelamento mata na pessoa a iniciativa. Eu, por exemplo, eu saí do Cefam em 2001. Eu fiquei desempregado um tempinho, mas eu corri atrás. Eu fiz uma coisa, fiz outra, trabalhei por minha conta própria, dei aula particular de alfabetização por quase 10 anos. 10 anos com aluno, tinha uma boa turma de alunos aqui alfabetizando aula de reforço, etc. Isso, pais, por minha iniciativa, certo? Minha iniciativa. Hoje, na idade do filho de muitos de vocês, com 10 anos eu estava alfabetizando a minha prima. Quando eu fiz 11, que eu voltei a estudar, tinha colegas meus que tinham dificuldades incríveis. E aí vinha a gente pedir para minha mãe deixar eu ir na casa do menino para ajudar. Eu falei, mãe, não, eu não vou perder meu tempo de graça. Se eles quiserem, fala para eles que eu dou aula de reforço e que eu cobro um valorzinho para eles terem aula, para eles aprenderem. E aí eu comecei a dar aula de reforço particular e ganhava com 11 anos, eu tinha uma rendinha própria, certo? Por quê? Mas não é, ajuda seu amigo. Eu não vou. É meu amigo? Ótimo. Meu amigo não, meu amigo, eu só tenho. Meu amigo foi meu pai, minha mãe, minha avó, Jesus Cristo, Deus e Nossa Senhora. O restante é algo que eu não. Que é colega. Então, quer aprender? Ótimo, paga para isso. Então eu tinha essa cabeça e hoje eu também tenho a mesma cabeça. Mas aqui no canal você faz aulas às vezes até de graça. Sim, porque eu realmente hoje, graças a Deus, eu tenho a minha renda, eu não preciso, né? Isso aí seria até além, né? Algo além. E eu posso ajudar, mas eu vejo que os filhos de vocês às vezes não tem essa iniciativa, já mataram essa iniciativa deles. Então incentive seus filhos, certo? Mas a professora incentiva ele a ajudar o coleguinha. Não é função dele ensinar lá o coleguinha na sala. Na sala ele está ali para aprender, para saber fazer e se destacar, e saber o que ele tem que saber. Se ele quer ajudar o coleguinha fora da sala de aula, ótimo, ajuda o coleguinha fora da sala de aula. Quer cobrar do coleguinha? Cobra do coleguinha. Não quer cobrar? Não cobra. Aí vai dar consciência de vocês. Mas, pais, presta bem atenção. Quando eu mato a iniciativa num aluno, esse aluno ele fica o quê? Essa criança vai crescer como um adulto que vai ser dependente toda a vida do Estado. Ele não vai querer, por exemplo, o meu pior erro foi me tornar funcionário público. Eu falo isso. Eu perdi, certo? Eu perdi 22 anos, eu perdi 22 anos, agora eu não posso largar, porque se eu largar eu vou jogar fora a minha aposentadoria. Mas assim, eu perdi 22 anos
de trabalho no funcionalismo público, certo? Tudo por causa de uma coisa chamada estabilidade, certo? A estabilidade não paga para você, né? A atividade não paga para você aquilo que é o principal, sabe o que é? Não paga para você a sua elevação, não só moral, como também a sua elevação, né, de conhecimento, e também a própria sua elevação de virtude, porque você está ali trabalhando e às vezes você se acomoda, e ao se acomodar você não consegue ver mais aquilo que está à sua volta. Com a pandemia, eu saí da minha zona de conforto. Por que eu saí da minha zona de conforto? Porque eu precisei me desenvolver, né? E desenvolver novas formas de chegar nos alunos e nos pais. E aí eu fiz o canal, e aí eu comecei a ver aquilo que eu via antes da mesma forma, e observar o horizonte. Observar o horizonte de forma diferente. Ver aquilo que eu já via quando eu era aluno, antes de ser funcionário público, quando eu trabalhava em escola particular, enfim, observar que não é o funcionalismo público me deixou com preguiça de olhar em torno. E nesse olhar em torno, eu percebi o quê? Que muitos desses alunos, eles estão indo para esse mesmo caminho, certo? Para esse mesmo caminho. E eu estava contribuindo para que eles fossem, né? Para que eles fossem. Então, por isso, eu decidi seguir essa linha do canal, certo? E conversar com vocês, pais. Então, esse áudio, que já é um áudio muito longo, né? Já estamos com quase 50 minutos de áudio. Uma aula, né? Uma aula de 50 minutos, né? De 50 minutos sobre isso. Uma reunião de pais aqui. Eu peço para que vocês ouçam muito bem esse áudio, certo? Ouçam muito bem esse áudio, ok? O canal Educandário dos Santos, ele é um canal escola. Ele é mantido por mim, certo? E por algumas pessoas que ajudam, né, financeiramente o canal, né? Assim, né, o canal. Também, quando vocês compram, adquirem uma canequinha do canal, adquirem algum produto que aqui é anunciado no canal, como por exemplo a turminha católica, essas receitas para emagrecer aqui do sobrinho, da empresa do sobrinho, que inclusive, né, da Sobrinho Produtos Alimentícios, que inclusive esse rapaz aqui, o filho dele também é meu aluno, então está anunciando aqui. Quando vocês adquirem esses materiais, vocês estão ajudando o canal também, né, É claro, como eu falei para vocês, a gente tem o objetivo de desenvolver, mas a gente precisa também de um apoio financeiro, ok? Então, eu não vou pedir para vocês fazerem Pix, fazerem isso, fazerem aquilo, porque eu não acho isso certo? Eu não faço isso na escola com a PM, certo? E também aqui eu não vou fazer. Mas, né, quando vocês adquirem um produto dessas pessoas que anunciam aqui, inclusive se tiver pai que queira anunciar também, pode anunciar também, pode falar comigo, a gente vê como pode estar ajudando também, certo? Quando faz isso, eu agradeço muito porque eles estão ajudando com o canal, certo? Estão ajudando com o canal. Essas aulas, a Petros também, a livraria Petros, que nos fornece aí livros, a parceria com a livraria Nobel também, que está dando bastante frutos também, são coisas que estão ajudando o canal a crescer. Então, pais, divulguem aí o canal. A ajuda que eu peço para vocês, que é a ajuda obrigatória dos pais aqui do canal, é divulgar os vídeos para que tenham mais pais que se inscrevam, certo? Aqui no canal. Então divulgue, é a ajuda obrigatória. Outro tipo de ajuda, se vocês quiserem fazer, eu aceito de bom grado, certo? Aceito de bom grado, certo? Mas, essencialmente, ajuda que seja obrigatória,
que é obrigatório é o like e divulgar aí o vídeo aí com os outros pais, tá bom? Fiquem todos com Deus, escutem esse áudio com muita atenção. Salve Maria!